Aconteceu, o pastor falou que a gente vai deixar de lado as placas de igreja, de denominações, mas vamos aqui rapidinho para esse dinâmico. Então, em primeiro lugar, eu queria perguntar a todo mundo que está aqui, serve ao Senhor, eu vou perguntar qual é o nome da sua denominação. E quando eu perguntar o nome da sua denominação, você vai pegar todo o áudio que você tem no seu pulmão, vai direcionar para sua boca e vai gritar no maior tom que você puder. Tá bom? Combinado? Então, quando eu perguntar o nome da sua denominação, você vai falar o nome da sua igreja local. Tá bom? Qual é o nome da sua denominação? Peraí, de novo. Qual é o nome da sua denominação? Ninguém entendeu nada. Mas agora, em segundo lugar, eu quero perguntar qual é o nome do seu Salvador que morou naquela rua. Calma. Pessoal, qual é o nome do seu Salvador? Houve alguma dúvida? Não. Eu ouvi nitidamente. Jesus. Se nós fôssemos aqui nessa noite falar das nossas denominações, ninguém entenderia nada. Tucano não entenderia nada, a população não entenderia nada. Mas quando juntos, unânimes, nós declaramos o nome daquele que nos salvou, daquele que morreu naquela cruz, nós passamos uma mensagem clara, que é poderosa, que é eficaz. E eu quero falar rapidamente sobre esse Jesus que é Salvador, esse Jesus que é Redentor. Sabe, a Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 3, verso de número 23, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Olha que situação triste. A Bíblia é muito clara e afirma que todos, sem exceção, sabe, sem uma brecha, não, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Olha, quando nós ouvimos isso, que todos pecaram, nós deveríamos tremer, nós deveríamos, sabe, entrar em aflição. Por quê? Porque o que é o pecado, senão uma rebelião contra o próprio Deus, que é santo, bom, justo, amoroso, gracioso. O pecado é isso. E a Bíblia está afirmando, em Romanos 3, 23, que todos, e eu não estou falando com você, eu estou falando de você. Sim. Sabe, uma vez um jovem ouviu essa palavra sendo ministrada em uma universidade por um pregador e ele disse assim: eu não concordo, eu não creio que eu sou um pecador. E aquele pastor que estava ministrando disse assim: jovem, a Bíblia está falando e é verdade. Ele disse: eu não creio. E ele disse: jovem, se eu pegasse agora, diante de todos esses universitários, e colocasse um telão, e passasse nesse telão tudo aquilo que se passou no seu coração nesse último mês, para todo mundo ver, você sairia correndo daqui, envergonhado. Não precisa ser do mês, se fosse da última semana, tudo aquilo que passou no seu coração, você não fez, apenas passou no seu coração. Comprova que o ser humano é caído, corrupto, falho, errante diante de Deus. E isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Você que me ouve nessa noite, aonde esse som estiver chegando, a mensagem da Bíblia é que todos estávamos perdidos. A mensagem da Bíblia é que todos pecaram. E por pecar, eles carecem da glória de Deus. Não pode se chegar diante desse Deus Santo, que tem um padrão, sabe, que tem uma norma. Eu lembro que eu estava no meu comércio um dia, e eu estou atendendo um cliente, e sabe quando vem aquele cliente que é enjoado? Sabe quando vem aquele cliente que é meio chato? Porque a Bíblia vai falar em Colossenses, capítulo 3, que nós temos que servir, isso no contexto de um trabalho, a todos, como se fosse o próprio Jesus. Mas quando a gente pega um cliente desse, irmãos, é meio complicado. Porque você fala assim: Jesus não ia fazer isso, como é que eu vou atender ele dessa forma? Mas aí aquele cliente pegou o produto e disse assim: não, esse produto aqui está errado.
E ele fez eu abrir todas as caixas daquele produto, sempre procurando aquele que estivesse melhor, correto, certinho. E aquele meu coração humano começou a querer se estressar um pouco. E o Senhor ministrou no meu coração: fale do meu evangelho para esse homem. E eu falei: moço, aquilo que você está pedindo para mim é apresentar para você um produto que esteja perfeito dentro de um padrão, um produto que esteja totalmente alinhado. E você sabia, moço, que Deus tem um padrão? Você sabia, moço, que Deus tem uma norma para cada ser humano? E eu perguntei para ele: você acha que você cumpre toda essa norma? E ele disse: não. Por quê? Porque a Bíblia é verdadeira. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas nós entramos em um problema. Me pergunte qual é o problema. O problema é que Deus não pode simplesmente nos perdoar, pegar o nosso pecado, pegar o seu pecado e varrer para debaixo do tapete. Deus não pode pegar e nos dar um tapinha nas costas e dizer assim: olha, está tudo bem. Por quê? Porque Deus é justo. Porque Deus é santo. E se nós pecamos, se nós violentamos a sua lei, Ele tem que nos punir. Ele tem que levar o criminoso para a cela. E não pode deixar ele solto. E é aí que nós entramos na beleza da cruz de Cristo Jesus, que eu e você declaramos o nome dele no instante. Porque o que é a cruz, senão a junção das duas maiores verdades sobre Deus, o seu amor e a sua justiça. A sua justiça, por quê? Porque o pecado não pode passar impune. Porque o pecado não pode ser escondido. O pecado não pode colocar-se no partido da bagunça. Não! Deus tem que tratar com o pecado. E nós olhamos para a cruz. E quando olhamos para a cruz, nós encontramos justiça. E encontramos também o amor. Porque ao invés dele me punir, ao invés dele punir a você, ao invés dele pegar todos que pecaram e nos punir de uma vez, ele puniu ao seu filho Jesus naquela cruz. Sabe, você talvez conheça a história de Abraão. E Abraão foi um homem de Deus. E quando ele estava com seu filho, numa idade jovem, Deus disse: Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, a quem tu amas, sobe ao monte e sacrifica esse teu filho. Abraão, cheio de fé, correu ao monte, você conhece a história, levou o filho Isaac, colocou sobre o altar, e na hora de sacrificar o seu filho, dos céus ele ouviu uma voz: chega, não precisa. Talvez você diga: olha que final feliz, olha que final bonito, olha que final belo. Só que a história não acaba aí. Porque passou-se um tempo, passou-se alguns anos, e naquela cruz do Calvário, Jesus estava crucificado. E aquele cutelo, aquela faca, que Abraão levantou e não desceu, e você acha que foi o final da história? Não. Porque naquela cruz, o Pai, o Deus justo e santo, Ele desceu aquele cutelo, Ele desceu toda a sua ira sobre Jesus. A história não acabou em Abraão. Ela conclui-se na cruz do Calvário. O seu filho Isaac foi poupado, mas Jesus ele não foi poupado. Ele escorreu o seu sangue naquele madeiro. E é por isso que Romanos 3:23 nos começa com um tom um pouco triste. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas ele não acaba aí, porque o versículo de número 24 vai nos dizer que todos esses que pecaram, eles são justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Em Jesus, aqueles que são pecadores encontram o perdão. Em Jesus, aqueles que estavam perdidos encontram a salvação. Em Jesus, aqueles que rumavam em direção ao inferno, eles têm sua rota mudada. Agora eles caminham para o céu,
por meio do sangue de Jesus Cristo. E eu vou perguntar mais uma vez: qual é o nome do seu Salvador? Talvez você chegou aqui nessa praça e você não tenha Jesus. Talvez você chegou nessa praça e você ainda se encontra no seu estado caído, corrompido, sem esperança, sem solução. Mas é justamente a esse Jesus que todo esse povo aqui, olha, veio celebrar nessa noite. Talvez a palavra falou ao seu coração, e eu quero lhe dar um conselho. Se você sentiu, sabe, uma confirmação no seu coração, se você sentiu um desejo de se render a Jesus, eu quero lhe dar um conselho. Procure um pastor. Procure aquele pastor que você conhece. Se você foi tocado, porque isso é extremamente sério, irmãos. Estou falando sobre salvação. E você vai procurar aquele crente. E você vai dizer: olha, como é que faz para seguir Jesus? Porque de hoje em diante eu estou rendido aos seus pés. Aleluia. Amém? Jesus Cristo é o teu, é o seu Salvador. Aplauda o nome de Jesus.